Vamos começar falando sobre filosofia política da modernidade com Thomas Hobbes, filósofo que falava que o homem é o lobo do homem. O primeiro filósofo que nós vamos ver é o Thomas Hobbes. Ele é um inglês, viveu na Inglaterra, finalzinho do século XVI, principalmente ao longo do século XVII. Então ele está vivendo esse mesmo momento em que estava vivendo Bacon, Descartes, o Newton. Ele está vivenciando a Revolução Científica, ele está vivenciando essas transformações pelas quais o mundo europeu está passando, e ele vai tentar dar uma justificativa para a existência do poder, o poder monárquico na Inglaterra. Então, assim como o Descartes estava falando na França, a gente precisa fundar as bases do pensamento científico, justificar a capacidade do ser humano de conhecer e fazer ciência, o Hobbes vai falar, a gente precisa fundar as bases do pensamento político e buscar explicações racionais para como se explica o poder. Por que o poder é legítimo? Ele existe e precisa estar lá e a gente deve aceitá-lo. Como se justifica a obediência? Por que eu obedeço ao meu chefe? Por que eu obedeço ao governador, ao presidente, ao rei e daí por diante? Então deve haver uma explicação para a sociedade ter essa estrutura em que há mando e há obediência. O principal livro do Hobbes se chama Leviatã. Leviatã é o nome de um monstro que aparece na Bíblia. Depois eu digo por que ele deu o nome de um monstro para um livro sobre a política. E esse livro tem 4 partes principais, e a primeira parte é um livro sobre conhecimento. Como a gente conhece o mundo? Porque ele vai falar, se eu não sou capaz de conhecer as coisas, como é que eu vou ser capaz de conhecer e justificar a política? E vocês talvez se lembrem daquele resumo da teoria do conhecimento. Na Inglaterra, na Grã-Bretanha, a maior parte dos filósofos eram empiristas, enquanto os racionalistas estavam mais no continente europeu. O Hobbes não é diferente dos colegas filósofos da Inglaterra. Ele é um empirista. Ele vai explicar a natureza de uma forma mecânica, tudo tem causa, tudo tem consequência, a gente estuda através da experiência e chega a conclusões. E assim também ele vai tentar explicar a política, a partir da relação de partes e de causas e consequências, como um funcionamento mecânico. Então, como eu falei para vocês, nesse livro, que é o mais famoso dele, é o Leviatã, que tem um subtítulo, o Matéria, Forma e Poder de uma Comunidade Eclesiástica e Civil. Comunidade eclesiástica e civil é uma sociedade, uma república, mas é um conjunto de pessoas que vivem em comum, uma comunidade, e tem o poder tem uma matéria e tem uma forma. Então, da mesma maneira como ele vai explicar a natureza, lá na primeira parte do Leviatã, ele também vai explicar a política, na relação entre as partes. E quais são as partes de uma sociedade? Diz o Hobbes, as partes da sociedade são os seres humanos, ou melhor, os indivíduos. Curiosidade, ele mesmo desenhou essa capa, essa folha de rosto aí para o livro dele. Depois a gente vai dar uma aproximada para vocês entenderem qual é o sentido disso que ele está desenhando. Nessa aula a gente tem bastante texto, não vou ler tudo, mas eu preferi disponibilizar para vocês porque a leitura do Hobbes vai nos fazer entender depois todos os outros filósofos contratualistas. Ele é o primeiro ou um dos primeiros que vai entrar nesse tipo de explicação sobre a sociedade. A gente já vai entender qual que é o significado de contratualismo. Então ele vai dar essa explicação mecânica, tanto para a natureza quanto para os fenômenos políticos. Então ele fala, como na natureza? A natureza é uma arte, a arte de Deus de governar o mundo. Existem fenômenos que Deus domina e tem uma lógica de funcionamento. E os homens também têm suas artes. Eles imitam a arte de Deus e fazem suas coisas, fazem seus objetos mecânicos. E um dos objetos, uma das construções que os homens fazem é o próprio Estado, é a própria comunidade política,
que para o Hobbes é como se fosse um homem artificial, um ser humano artificial. Tem uma cabeça que comanda, tem membros que obedecem, tem órgãos que dão funcionamento. A sociedade política, para o Hobbes, é como se fosse um corpo político. Tem cabeça, tem membros, tem órgãos e tem uma vida artificial, porque foi produzida pelos homens, não é uma vida natural produzida por Deus. Aí a gente já percebe uma diferença. Na Idade Média, a sociedade era explicada como fruto de uma produção divina. Na Idade Moderna, porque os europeus já tinham passado pelo humanismo, essa explicação religiosa não é mais interessante. Então, a sociedade é fruto de uma ação humana, é um produto humano, ela é artificial nesse sentido. O Hobbes, na introdução, falou isso pra gente, então. A sociedade é artificial, foi criada por nós, seres humanos. No entanto, nós, seres humanos, somos iguais. Então, ele começa a parte sobre a política explicando a igualdade entre os seres humanos. Também só fala homens, 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 mas é seres humanos. Inclui todos os seres humanos, não somente os do gênero masculino. E essa igualdade é natural. Ele vai falar, ele vai argumentar. Os homens são, fisicamente, eles têm as mesmas capacidades. É verdade que alguns homens são mais fortes, outros mais fracos, alguns são mais altos, outros mais baixos, alguns têm algumas deficiências e outros não. Mas a capacidade física é razoavelmente igual por natureza entre todos os homens. Então, nenhum homem tem o direito de dizer eu mereço mais alguma coisa porque o meu corpo é melhor, porque eu sou mais forte, porque eu sou mais rápido. Porque se esse homem falar isso, os outros homens mais fracos vão falar, beleza, a gente vai se juntar e vai te dar um pau e você vai morrer igual a todos nós. Então, a igualdade que nós temos é que você também morre. E mesmo que a gente precise juntar uma cambada, a gente vai fazer você morrer. Ou vou esperar você dormir e vou matar você no seu sono. Ou vou esperar você vacilar e vou colocar veneno na sua comida. Ou seja, em termos de capacidade física, os homens acabam sendo iguais, porque todos são capazes de matar uns aos outros. É isso que ele chama de igualdade entre todos os homens. Igualdade de capacidades físicas. Também, por natureza, os homens são igualmente capazes na sua capacidade mental, na sua inteligência. Ah, mas fulano escreve melhor, Beltrano é melhor em matemática, Cicrano é melhor em alguma outra coisa. Ele fala isso se justifica somente pela experiência. Algumas pessoas se dedicaram mais a escrever canções e são bons músicos, outras pessoas se dedicaram mais a estudar livros de matemática e são melhor na matemática. Só a experiência explica que algumas pessoas são melhores mentalmente numa área do que em outras. Mas, em princípio, todos têm as mesmas capacidades intelectuais. E a gente não precisa saber de tudo, a gente pode contar com a inteligência uns dos outros. E como a gente tem as mesmas capacidades físicas e as mesmas capacidades intelectuais, a gente acaba sendo iguais também nas nossas expectativas. Se você quer uma maçã, eu também posso querer a mesma maçã. Se você quer morar em São Paulo, também posso querer morar em São Paulo. Se você quiser morar para Miami, também posso querer morar para Miami. Não tem nada que você pode querer que eu não possa querer também. E que eu não possa dizer eu também tenho direito. Então a gente acaba podendo ter as mesmas expectativas. Não tem uma coisa que você pode querer e que eu não posso querer. Ou uma coisa que eu posso querer e que você não pode querer. Porque nós somos igualmente, naturalmente iguais. Então pode ser que a gente queira as mesmas coisas. Só que a gente é tão igual que isso vai levar, segundo Hobbes, a desconfiança e ao conflito. A gente vai ficar, sabe que esse cara não quer a mesma coisa que eu? Eu consegui minha casinha aqui, talvez ele queira a minha casinha. Talvez ele queira a minha casinha e venha me matar. Por que ele não vai me matar? Ele tem a mesma capacidade que eu. A gente vai viver sempre num estado de tensão. Como a gente tem as mesmas capacidades físicas e intelectuais, os mesmos desejos, o Hobbes vai falar, o homem é o lobo do homem, está sempre à espreita para devorar outros homens. Então, percebam, o Hobbes entende que a gente é
igual porque somos todos igualmente vilões de alguma forma, capazes de fazer atrocidades um com relação aos outros para alcançar nossos desejos que podem ser os mesmos. Então, por natureza, a gente é fisicamente, mentalmente iguais e também nas nossas expectativas e desejos. E isso vai causar discórdia. Nas nossos conflitos físicos, a gente vai ter competições. Nos nossos conflitos mentais, a gente vai ter desconfiança. Nas nossas expectativas e desejos, a gente vai querer sempre superar os outros. Não, se você quer a mesma coisa que eu quero antes. Quero ter a glória de alcançar o que eu quis e você não vai conseguir, vai ter frustração. E aí nós vamos ter a busca pelo lucro, a busca pela segurança. Será que eu vou conseguir manter aquilo que eu conquistei? Eu vou querer reputação, quero que as pessoas reconheçam que eu alcanço meus desejos, que eu realizo as coisas que eu quero realizar. Ou seja, individualmente, a gente vai estar sempre num estado de tensão ou naquilo que o Hobbes chama na guerra de todos contra todos. Cada um quer tudo e quer garantir aquilo que conseguiu. Se eu conseguir uma casinha e talvez você não tenha a casinha, você vai querer a minha casa. Ou o contrário, eu posso querer a sua. Posso querer roubar a sua plantação, eu estou com preguiça, não quero plantar, vou roubar para mim. Quem falou que eu não tenho direito? É só ir lá pegar, eu tenho capacidade física. Então, na natureza, como indivíduos, na natureza a gente sempre vai estar em pé de guerra, sempre desconfiados uns dos outros e buscando tentar se proteger uns dos outros. E nada garante que hoje eu me proteja e amanhã você vem com outras pessoas e me mate e pegue minhas coisas. E todo mundo pensa assim. Dependemos somente do nosso próprio poder para garantir as coisas que a gente conseguiu. E uma hora isso cansa, porque isso é um estado de guerra permanente, guerra de todos contra todos. E aí eu penso, poxa, eu preciso sair da natureza. Na natureza eu uso a minha inteligência, meu corpo físico, realizo meus desejos, mas o tempo todo eu estou com medo de que isso vá por água abaixo. O medo de que não existe segurança nenhuma na natureza. Então, é natural eu ter alguns sentimentos, algumas paixões. Quais são esses sentimentos? Eu tenho medo de que alguém venha me matar o tempo todo, ou que venha roubar as coisas que eu produzi, o que eu conquistei. Eu tenho desejo de manter as coisas que eu quero, as coisas que eu já tenho, desejo de alcançar coisas novas. E eu tenho a esperança de que um dia eu vou ter um pouco de sossego na minha vida. Isso todos são sentimentos naturais que a gente tem. E ao mesmo tempo eu sou um ser racional, então sou capaz de desenvolver normas, pensar em organizar a vida. E aí o Hobbes fala, é juntando as paixões, sentimentos, com a razão, que os homens pensam, se a gente abandonar esse estado natural, em que está todo mundo em guerra, de todos contra todos, um contra todo mundo contra um, e a gente esquecer o estado de natureza e criar um estado civil, um estado artificial, onde as normas digam o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, e com isso ter alguma segurança de que as nossas propriedades e a nossa vida vai ser garantida. Então é juntando nossos sentimentos de medo, desejo e esperança, e a nossa capacidade racional de conhecer o mundo, encontrar as normas do mundo, as leis da natureza, e produzir leis artificiais, que o homem, o ser humano, pensa, vou sair da natureza e vou criar o Estado.